Olá, de volta para o nosso 5º episódio do podcast Advocacia na Veia. Amanhã, dia 30 de abril, pouca gente sabe, mas é o Dia Nacional da Mulher. Não é comemorado, não há muita evidência. As mulheres brasileiras e em todo o mundo comemoram o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. Mas não deixa de ser mais um dia para a gente fazer uma reflexão sobre a luta histórica das mulheres em todo o mundo e principalmente no Brasil, pela luta na igualdade de gênero, pela luta contra o preconceito, pelo combate à violência, ao abuso sexual. E nós vamos conversar com uma mulher advogada, uma mulher negra, e por ser mulher e ser negra, sofre diariamente, ainda no século XXI, discriminação interseccional. Ou seja, você sabe que no Brasil, né, há fortes preconceitos numa sociedade machista, misógina, numa sociedade racista, numa sociedade predominantemente que ainda tem preconceito de classe, né, pessoas pobres. Então, uma mulher negra e pobre, ela sofre muito mais do que qualquer outra pessoa no Brasil, né? E nós estamos diante de uma advogada que se firmou na advocacia, que ocupa o seu espaço pela sua competência, pela sua dignidade, pelo seu caráter, né? E pela sua elegância como todo advogado e advogada deve se portar, né? Ser firme, mas sem perder a ternura, sem perder a urbanidade na luta firme pelos direitos dos seus clientes e pelos seus próprios direitos, direito de sermos todos iguais. Nós estamos aqui, convidamos com muita honra Leila Consuelo, minha querida amiga, colega advogada. Vamos tratar, Leila, sobre esses temas, sobre as prerrogativas da mulher advogada, sobre sua vida pessoal, sua militância na advocacia. Vamos conversar, assim, sua infância. Leila, quais foram as lembranças mais marcantes da sua infância, da sua adolescência, que formaram o seu caráter, o seu jeito de ser, que são alicerces para a sua personalidade, que hoje o que você é? Uma advogada que se consolidou e que hoje ganha e garante, conquistou o seu espaço na advocacia. Henrique Lei, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, por esse espaço, para falarmos de temas muito importantes. Como você falou mesmo, amanhã se comemora, né, o Dia Nacional da Mulher, e a gente é um tema de reflexão, de ponderarmos, né, o que tivemos de avanço e o que precisamos melhorar sobre a minha vida como mulher negra e advogada, porque eu sempre coloco nessa posição, primeiro mulher, essa intersecção negra e advogada. É muito difícil no Brasil, é muito difícil a gente conseguir galgar altos patamares, mas a gente vem lutando e tem conseguido. Para contar um pouquinho da minha história, eu sou uma mulher de 45 anos, mãe, casada, fugi da maior parte da situação da população negra no Brasil. Eu vim de uma família de classe média, porém, em algum momento da vida, meu pai teve algum revés financeiro e nós tivemos uma queda financeira do nosso padrão de vida. E eu estudei a minha juventude toda na escola pública. Eu sou oriunda de uma escola do estado de Sergipe. Eu sou nascida aqui em Aracaju, morei muito tempo fora, mas a minha adolescência eu passei aqui. E, assim, muito me orgulha dizer que eu fui aluna do Colégio João Alves, da 5ª série ao 3º ano científico, de um colégio que me abriu portas de conhecimento, de amizade e, principalmente, de esperança. Porque naquela época não existia cota. Naquela época, uma mulher preta era muito mais difícil chegar lá. Mas eu tive o exemplo dentro da minha casa, que meu pai foi o primeiro da família a se formar, era geólogo,
funcionário público federal, minha mãe professora, mas o ensino, o estudo sempre foi a mola propulsora para tudo que nós quisemos chegar, e aonde a gente podia alcançar foi através do estudo. E o exemplo maior foi vindo da minha família, né? E meu pai foi o grande espelho para isso, porque em 1968, 70, ele já tinha mestrado, que era uma coisa muito difícil para um homem, para um homem negro, né, nordestino, fazer na PUC do Rio. Então, assim, ele foi o meu maior exemplo que eu segui, que eu estou galgando para chegar lá. Né? Sua mãe é professora também. Minha mãe é professora. Então, os pais que sempre deram valor aos estudos. Sim. E, pelo exemplo, passou. Exatamente. Esses valores. Exatamente. Ou seja, que galgaram espaço na vida através do estudo. Porque o estudo é que liberta. É verdade. E liberdade é um valor muito importante para todos nós. Imagine para uma família negra. Verdade. Que as pessoas negras que vieram da África foram pessoas que foram escravizadas por mais de 3 séculos, mais de 300 anos no Brasil. A gente sabe que no Brasil foi um dos últimos países, o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E mesmo assim, se aboliu em 1888 de forma formal. Mas, na prática, o racismo, ainda há pessoas escravizadas hoje, né, de forma clandestina. Né? Então, nós temos ainda uma cultura racista muito impregnada. Você sente isso no dia a dia, Leila? Profundamente, Clay. Veja, nós temos um país que ele prega uma igualdade de raça que não existe. Né? Nós vivemos de um país onde se prega que todos somos iguais. Né? A lei fala isso, mas efetivamente isso não ocorre. Né? Nós vemos isso pelos índices, né? Que 80% da população carcerária é negra, né? 67% das mulheres que sofrem violência obstétrica são mulheres negras, né? Então, a maior parte do analfabetismo no Brasil é negro, né? Os índices não mentem. A população negra sempre foi deixada à margem, né? Numa abolição feita apenas para foto, né? Para documentação de que o Brasil estava se enquadrando no que o mundo queria. Mas os meus ancestrais foram libertos, entre aspas, porque nós continuamos nos subempregos, né? E vemos isso se perpetuar até hoje. Como é difícil um preto ascender. Eu ouvi uma jurista negra dizer que levam 7 gerações para uma pessoa sair da extrema pobreza e chegar no nível médio de vida. Então, ainda tem muitas pessoas que faltam gerações para poder chegar nisso. A gente vê, por exemplo, na advocacia, nos espaços de poder, nas profissões mais tradicionais do Brasil, medicina, engenharia, advocacia foram as primeiras, né, as mais tradicionais, o acesso a essas faculdades, né, e a essas profissões muito restrito, né, aos negros e negras no Brasil. Só depois que recentemente, com a cota racial, é que isso tem começado a democratizar mais um pouco. E isso se reflete na advocacia. Posso dizer um exemplo vivo. Em 2015, eu encabecei uma chapa para a presidência da OAB. Né? Fomos eleitos em 2015. Veja, estou falando de 2015, antes de 10 anos. Nós estamos em 2024, há 9 anos. E pela primeira vez na história de todo o sistema OAB do Brasil, se fez uma chapa com igualdade de gênero. Era uma chapa composta por 80 advogados. Dentre eles, 40 homens e 40 mulheres. Isso foi inovador. Nós fomos precursores no sistema OAB de todo o Brasil. E nós ganhamos as eleições com essa proposta no centro do debate.
E a advocacia sergipana teve a sensibilidade e a maturidade de abraçar essa ideia. A proposta de mais mulheres na OAB, ocupando espaços. E 3 anos depois, né, a OAB, o Conselho Federal da OAB, elabora e aprova um provimento, ou seja, uma norma cogente, dizendo o seguinte, que hoje, para se fazer uma chapa em qualquer lugar do Brasil, é preciso que se faça uma chapa com igualdade de gênero. Então nós fizemos história, nós fomos precursores no Brasil, 3 anos depois, fomos a inspiração para uma norma cogente do Conselho Federal, que hoje qualquer chapa, para ter validade na sua inscrição, tem que ser com igualdade de gênero. E mais, não é só isso que diz, e também nós somos precursores. Nessa mesma chapa, em 2015, né, que eu tive a honra de liderar e ser o presidente desse grupo, pela primeira vez na história, um conselheiro federal preto, que foi o nosso amigo e colega Kleber Renzo. Quando ele chegou na bancada de Sergipe, no Conselho Federal em Brasília, causou espanto. Foi uma inovação histórica. E o Conselho Federal até fez homenagem. Olha, naquela época, quase 90 anos de história. Hoje o Conselho Federal a OAB tem 93 anos de história. Veja, pela primeira vez, quase 90 anos de história, em 2016 foi quando ele assumiu. Nós ganhamos as eleições em novembro de 2015. Em 2016, começamos a gestão, né? Em 2016, quando ele chega lá, um preto, foi a primeira vez na história. E aí, em 2018, o Conselho Federal, além de instituir a norma da igualdade de gênero, também para se fazer a chapa, não basta que tenha igualdade de gênero, é também que tenha 30%, que conste na chapa 30% da cota racial. E nós ficamos muito felizes, porque foi daqui de Sergipe, o menor estado da federação, que nós, pela força do exemplo, né, de forma de na verdade, uma concepção política, institucional de inclusão das mulheres e dos negros e negras no sistema OAB, que nós, pela força do exemplo e de um exemplo vitorioso, porque nós ganhamos as eleições, se passou a ser uma regra cogente, né, indispensável para a formação de uma chapa para disputar as eleições na nossa instituição OAB em todo o Brasil. Então, isso nos orgulha, porque isso é compromisso, isso não é discurso, isso é ação. E eu acredito muito na ação coletiva, sempre acreditei, Leila, e na ousadia. Nós precisamos ousar, sermos audaciosos e não ter medo do novo. É preciso sempre inovar para a gente rejuvenescer, para a gente se manter atual, porque a vida não para. A vida não para, já dizia Cazuza. É verdade. Então, e se você parar, a vida vai andar e você vai ficar para trás. Então, é preciso sentir, né, o pulso do tempo, né, o clamor da história. Sim. E o século XXI, né, acho que a missão das nossas existências no século XXI é fazer valer as leis democráticas, aprofundar a democracia, que está tão em risco hoje, né, e efetivar essas políticas de afirmação. Afirmação da mulher, afirmação do negro, afirmação dos LGBTs que ia mais, ou seja, a afirmação de todas as pessoas ou grupo de pessoas que sempre foram discriminados na nossa sociedade, né? Eu acho que esse é a grande bandeira, é o grande momento, é o grande chamado da história, do destino para as nossas existências. Verdade. E assim, sobre a sua batuta, a OAB teve o pioneirismo de várias pautas importantes, né? A questão realmente da paridade feminina,
levada pela OAB Sergipe fez total diferença, né? Hoje você consegue visualizar o poder que nós mulheres temos, né? Nós temos a sensibilidade, nós temos a competência de exercer esses cargos, de estarmos à frente, de sermos representantes da advocacia e sermos representantes das nossas próprias pautas, né? Não precisa que ninguém fale por mim, eu posso falar. Uhum. E eu acho que a OAB, sobre a sua batuta, sobre o seu grupo ali, foi importantíssimo para isso. A questão da representatividade é muito importante. Quando eu vejo uma mulher, uma pessoa preta em um lugar de poder, eu me sinto contemplada. Eu me sinto respeitada e eu me sinto também imbuída daquele sentimento de realização. Isso é importante. A OAB Sergipe trouxe com você essa questão importantíssima que a OAB Nacional teve que discutir. E isso foi importante. Nós vimos a questão da votação que eu assisti sobre a questão da cota, como foi importante a bancada de Sergipe, como o trabalho desses anos todos para a votação dessa pauta, né, que é tão importante. A primeira advogada negra que se tem na história a advogada brasileira foi uma negra, né? Então, assim, propriamente dito, né, que fez um pedido e escreveu aquele pedido, né? Então, Esperança Garcia veio e trouxe esse fato importante. Ela já militou, ela já advogou, ela só não tinha um diploma, mas ela já fez aquilo que todas nós, mulheres e mulheres negras, queremos, ser ouvidas. Não estamos em silêncio. Esperança Garcia é esperança no nome e na ação. Exatamente. Traz esperança no nome e na ação, na ousadia. Na atitude. Precisa ousar. E se ousa, não é apenas com palavras, mas, sobretudo, com atitude, com ação. Né? Tem que usar. Então, esse gesto, é preciso estimular as mulheres participarem de espaços institucionais, espaços de decisão, espaços de poder, os negros, as negras, né? Porque esse movimento de afirmação, de inclusão, ele é fundamental. E não se pode uma instituição de credibilidade democrática, como da história do acúmulo e peso histórico que tem a OAB, né, ela não poderia ficar mais sem essa política institucional, que hoje é regra, de inclusão das mulheres e das negras e dos negros no nosso sistema, para espaço de decisão, espaço de poder. Eu acho que foi uma coisa... por exemplo, esse movimento começou na instituição a partir de 2016. Né? Em 2016, foi acrescentado no nosso estatuto, né, a Lei 8.906, prerrogativas específicas da mulher advogada. Pela primeira vez, houve um olhar na legislação, né, na nossa legislação, no nosso estatuto, para as mulheres advogadas, principalmente no que toca às mulheres em condições de maternidade. Né? Tem alguns direitos específicos das mulheres, mas que ainda não foram efetivados. Veja, eu como homem me incomodo na redação, a gente vê a redação ainda, é muito machista. O estatuto, né, se você pegar vários artigos, pode ler, está lá, o direito do advogado, não é nem dos advogados, porque senão é o plural, está incluindo a mulher, né? Essa questão do plural tem que ser no masculino, exato, que também é um machismo. Mas ainda é pior. Se você pega a redação da lei, do estatuto, diz o direito do advogado, não existe advogada, não é? Exato. Então, assim, é preciso rever essa redação, né? Existe um movimento hoje das mulheres, do grupo de mulheres organizadas em todo o Brasil, inclusive para mudar
o nome, né, ao invés de ser a Ordem dos Advogados do Brasil, Ordem da Advocacia do Brasil. Né? Tanto é que na nossa gestão nós mudamos o nome que era Jovens Advogados, a comissão, nós colocamos Comissão da Jovem Advocacia e depois fundamos o Conselho da Jovem Advocacia. Né? Veja, então essas questões, para serem incrementadas, para dar maior efetividade aos próprios direitos que hoje já estão inclusos no nosso estatuto, é preciso um olhar e uma participação mais efetiva das mulheres. Exato. E a gente tem que pensar que a advocacia hoje é inclusiva e é muito ampla. Você não tem só mulheres, mas você tem mulheres cis, mulheres trans, você tem negros, negras. Então, assim, a gente tem uma diversidade muito grande de advogados. E a nomenclatura ser masculina, ela é muito pesada hoje. Nós estamos em um tempo que nós temos que tratar também tudo que diz sobre o Estatuto de Advocacia de uma forma mais ampla. A advocacia contempla o jovem, o advogado sênior, contempla a mulher, o homem, o LGBT, enfim, a todos, aos índios, aos negros. Então, a gente tem que pensar nessa advocacia inclusiva. E isso também tem que estar no dispositivo legal. Isso tem que se trazer para a realidade. Né? Nós estamos vivendo em tempos de novas nomenclaturas e a gente tem que se adaptar a isso. Né? É preciso dizer que pautas também importantes sobre as prerrogativas da mulher advogada tem que ser levada em consideração. Porque muitas vezes está ali na dureza da lei, mas ela não é realizada. Né? Nós, como mulheres na advocacia real, indo a fóruns para despachar com os juízes, até a forma que, como nós somos muitas vezes tratadas, a gente vê como fere as nossas prerrogativas. E a gente precisa trabalhar isso mais. Eu acho que falta ainda esse toque feminino mais forte dentro da OAB, seja nacional e local, estadual, para trazer essa pessoalidade, essa sensibilidade que está faltando ainda. Nós percebemos que, como já havíamos até conversado, os fóruns não têm ainda capacidade de receber uma mulher advogada em período puerpério, né? Que está ali com o seu bebê, que precisa ter esse socorro nesse período tão emblemático de tantas mudanças na vida de uma mulher. Embora esteja, hoje é uma prerrogativa da mulher advogada, que todo fórum tem que ter um espaço para que o seu filho ou filha, até 120 dias de nascido, a mulher possa, ao despachar no cartório, ou com o juiz ou juíza, ou fazer uma audiência, poder colocar o seu bebê, né? Ali, um espaço adequado ou até uma creche. Isso está na lei, mas isso não tem tido efetividade. Está na lei também que a mulher em estado de parto pode pedir a suspensão dos prazos e pode pedir também a suspensão, o adiamento da audiência, mas só se estiver sozinha na procuração e assim mesmo tem que ter uma prévia comunicação do cliente. Ou seja, há tantas condicionantes que acaba não tendo efetividade. Então, foi um avanço? Foi, mas ainda está muito longe de ser efetivo. Precisa, então, claro, uma participação mais efetiva no Conselho Federal, nos espaços de decisão das mulheres advogadas para fazer avançar a legislação, se os direitos, né, específicos, peculiares que as mulheres necessitam para o bom desempenho da advocacia. Exato. Veja, eu entendo que existe uma grande distância do ser e do real, né? Nós estamos vivendo ainda um período muito difícil para a advocacia feminina, no sentido de compreender, porque quem está naquele espaço de poder é homem, é masculino, ele tem uma visão machista da coisa, então ele acha que a mulher está ali, teve o filho,
problema dela. Infelizmente, a gente tem ouvido, inclusive de juízes em audiências, coisas assim grotescas que ferem as nossas prerrogativas. Né? De criança, às vezes estamos... Quantas sessões virtuais foram feitas e a mãe estava com a criança e ser interpelada por desembargadores, que ali não era lugar de se ter uma criança, mas onde estará uma criança recém-nascida, se não com sua mãe? Pois é. Né? Então, assim, são questões graves que é uma visão masculina, é uma visão extremamente machista de como é a atuação. E nós, mulheres, nós somos multifacetadas. Como dizem popularmente, somos um povo, nós desempenhamos vários papéis ao mesmo tempo. Mas não quer dizer que não possamos desempenhá-los bem. Sim. Agora, nós temos, e é necessário que existam o entendimento que essas limitações podem e devem ser vencidas em conjunto, pensando em nós como sujeitos de direito. E não apenas como números, Sim. apenas como foto bonita para ser pendurada. Nós temos que ser ouvidas e temos que estar nesses lugares de decisão. Porque sem isso, não haverá uma evolução, né, pragmática para se resolver problemas com relação à advocacia, com relação à mulher, né, que são pautas fundamentais. Está na hora da mulher participar de forma mais efetiva, porque não basta a mulher estar na foto. Exatamente. Ela tem que estar nos fatos. Exatamente. Está na decisão. Na decisão e no protagonismo dos fatos. Exatamente. Isso é muito importante. É claro que esse é um processo de evolução histórica. Se você pegar no século passado, século XX, o Código Civil, né, considerava a mulher como um ser relativamente incapaz. Veja que coisa absurda, né? Que loucura. Que loucura. E no século XIX, os negros como coisa, Exato. como objeto, não eram nem pessoas. Semoventes. Né? Semoventes, não eram nem pessoas. Né? Veja que nós tivemos uma evolução na legislação e principalmente com a Constituição de 1988. A Constituição atual, que diz que logo no inciso 1º do artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. No próprio artigo 5º, né, das garantias fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais das pessoas, diz também, prevê que o racismo é crime inafiançável. Mas estar na Constituição é muito importante, porque são garantias formais. Mas um Estado democrático de direito é preciso efetivação. Para tal efetivação, é preciso participação, cidadania ativa. Exato. Né? Fundamental. Então, para participar, é preciso ocupar. É preciso ter ousadia para ocupar e fazer valer os direitos. Nosso problema não é falta de lei. A nossa Constituição não é ruim. Ao contrário, a nossa Constituição Federal é muito boa, avançada, uma das melhores do mundo. Sim. Se você pegar as declarações de direitos do artigo 5º, elas são fantásticas. A diferença é que, na prática, isso não é efetivado, não é concretizado. E para concretizar esses direitos que estão declarados na Constituição Federal, na maior lei do nosso sistema, né, é preciso que haja engajamento, haja luta para conquistar. E veja, e esse movimento não é um movimento revolucionário, não é um movimento subversivo, é um movimento constitucional, um movimento legalista, né, da efetividade das normas. Acho que nós temos que ter, né, principalmente as mulheres, os negros e negras, uma gratidão profunda pelas gerações passadas. Sim, com certeza. Que aí sim foram lutas revolucionárias para chegar onde estamos hoje. Direitos como garantias cláusula pétreas consagradas na Constituição Federal, o que antes estava longe de ser direito, né? Negros e negras eram tidas como objeto, oficialmente pelo direito brasileiro, e mulheres, até o século XX, eram tidas como seres relativamente incapazes. Ora, isso é uma vergonha. Nós evoluímos. Agora,
o século XXI é o século da efetividade, da concretização desses direitos. E para isso, essa é a nossa luta, é a luta da inclusão. Para isso é preciso conscientizar, né, os negros e as negras, as mulheres, né, que é preciso engajamento, é preciso lutar para ocupar os espaços de poder. No poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo, nas instituições democráticas desse país, uma instituição como a OAB, que é de fundamental importância. A OAB tem uma inserção social conquistada ao longo da história muito grande, né? Então, é muito importante isso. E é por isso que em 2015 nós fizemos esse corte, essa ousadia com os demais colegas, né, advogados e advogadas que compuseram essa chapa e a grande maioria, a maioria da nossa classe que compreendeu essa proposta de inclusão. Mas, Leila, você tem 10 anos de advocacia, né, militante, diária. A advocacia, para todos nós, é um sacerdócio, Sim. que é uma luta diária. Quem é advogado e advogada militante sabe disso. Aliás, vive isso. A advocacia é dinâmica, a advocacia é diária, nós precisamos estar em movimento sempre. A advocacia é luta, a advocacia é resistência, né? É de resistência. E assim, eu não consigo sentir o que você sente e o que você passa. Transmita para a gente, você como mulher negra, se firmar dia a dia na advocacia durante esses 10 anos. Nossa, é uma tarefa diária de muita luta. Eu trabalho em um ramo do direito, em 2 ramos no direito, na verdade, direito de família e direito imobiliário, que é um ramo mais elitista, né? A gente pode dizer o direito imobiliário. Eu trabalho com uma empresa, que é uma das minhas clientes, mas a gente vê como é difícil uma mulher negra, advogada, ascender nesse ramo, né? Porque é um ramo elitista, machista, né? E que pessoas pretas não conseguem acessar com tanta facilidade. A advocacia tem sido assim um sacerdócio mesmo, como você tem dito. Quem está ali na luta diária, despachando com o juiz, fazendo audiência, sabe como mulher e como mulher negra, como é difícil você chegar em um fórum e você se identificar e mesmo assim olharem para você de uma maneira diferente. Será que você é advogada mesmo? A senhora está fazendo o que aqui? A senhora está acompanhando alguém? Esse questionamento é corriqueiro, infelizmente, porque as pessoas não acham que nós, negros, temos capacidade suficiente de desempenhar aquela função, né? Então, isso é um dos sinônimos do racismo estrutural, né? De que é para o preto ficar na base sempre. E é isso que nós queremos quebrar, é isso que nós, mulheres pretas, queremos fazer. Nós temos que ascender. Nós somos 28% da população brasileira, nós somos a população que sempre trabalhou, das mulheres no Brasil, a que sempre trabalhou foi a mulher preta. Sempre ela trouxe o sustento para casa, mesmo de forma informal. Porque a maior parte da população preta, de mulheres pretas, são as chefes de família. Então, assim, nós sempre tivemos que encabeçar. Mesmo na informalidade, mesmo nas camadas mais baixas, a mulher preta, ela sempre teve esse fator de liderança. A questão é em que espaço ela pode desempenhar essa liderança. E é importante que nós, mulheres pretas, mulheres advogadas, tenhamos esse espaço. Nós temos que ser ouvidas. O poder também tem que estar sobre a nossa mão. Nós somos 51% dos advogados em Sergipe. Então, nós temos, sim, voz de comando e precisamos ser ouvidas. E, nesse momento, é crucial essas questões serem trazidas à baia. Nós precisamos
está nos lugares de visibilidade e poder, lugares de decisão. Isso eu não abro mão para ninguém. É a minha vida, é a minha profissão, é o meu direito, a minha cidadania que deve ser exercida na plenitude. E isso eu quero e eu exijo. Porque não é só para constar, né? Não é só para constar. Porque as mulheres sempre foram muito usadas, né, na questão de constar, né, de tirar foto, de ficar bonito. Olha, a foto fica mais bonita aqui com a presença da mulher e tal. E as mulheres sempre foram, na verdade, muito invisibilizadas, né, e silenciadas, né, principalmente as mulheres negras, né? Historicamente, né? Invisibilizadas e silenciadas. Então, essa voz precisa reverberar com força, né? E com consequências sociais, né? Consequências institucionais, inclusive. Veja, sabia que no século XVIII, em Minas Gerais, né, se fez várias escavações para a descoberta do ouro, né? E essas escavações eram feitas nos morros, né, nas montanhas, né, no pé da montanha, lá nas Alterosas, pelas pessoas escravizadas que vieram da África. Sim. Mas nos livros de história isso não é nenhuma novidade que eu estou dizendo até agora. Isso, quando a gente estuda história, sabe que os negros e negras foram pessoas escravizadas que vieram da África no regime imperial brasileiro e que trabalharam nas minas, né, como trabalhadores braçais e tal. Mas até aí não há novidade. Mas a novidade é que não está nos livros de história, ainda no Brasil, que é por que foram escolhidos o povo negro da África para fazer esse trabalho nas minas. Sabe por quê? Porque lá, à época, no século XVIII, era onde tinha maior evolução técnica de profissionais, de geólogos, de engenheiros, né, de mineradores que sabiam como escavar para o morro não cair. Sabiam como escavar e manter a mina em pé. Porque ali tinha muita ciência, muita técnica para fazer aquela escavação. Não se pode fazer de qualquer jeito, que até hoje estão lá. Exato. E quem fez isso foram os negros, né, que tinham essa técnica, tinham a expertise científica, esse conhecimento científico. Nunca foi passado isso, porque não poderia passar que os negros e as negras africanas eram pessoas inteligentes. Exato. Eram pessoas de conhecimento científico. Sempre se passou para a gente que negros são pessoas subalternas, animalizados. Esse é o animalizados, nome. Ou seja, com inteligência inferior. Exato. Né? E isso não é a realidade da história. Nunca foi a realidade da história. Nunca foi. E foi esse trabalho dos negros e das negras no Brasil, principalmente em Minas Gerais, que contribuiu decisivamente para a Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII, porque enriqueceu a Inglaterra. Portugal não é o nosso sim, mas Portugal devia muito dinheiro à Inglaterra, dependia da Inglaterra e extraía esse ouro do trabalho das pessoas escravizadas aqui no Brasil. Esse ouro ia todo para Portugal, que dava boa parte para a Inglaterra. E através desse ouro brasileiro, né, decorrente de um trabalho técnico e braçal também dos negros e negras escravizados no Brasil, que a Inglaterra fez a Revolução Industrial e é poderosa até hoje. Né? A Inglaterra é poderosa até hoje. É um país de primeiro mundo explorando riquezas brasileiras e explorando o trabalho braçal e o trabalho intelectual dos negros e negras africanos. Tudo que nós vemos hoje sobre ainda os livros de história são muito incipientes. Nós vemos uma visão europeia, racista,
de apagamento histórico da população preta. Sempre fomos muito europeizados, né? Exato. Nós estudamos a Revolução Francesa, nós estudamos o direito alemão, o direito italiano, mas nós não percebemos que a origem da população brasileira é, em sua base, negra, e a riqueza é gigantesca. Veja, as primeiras universidades do mundo não foram na Europa, foram na África. Da África. Nós temos Pitágoras saiu da Grécia para estudar na África. Então, assim, o centro do mundo... Sabe que pouca gente sabe disso. O centro do mundo era a África. Egito é África. A medicina, a astrologia, a ciência, né? Hoje é comprovado que nenhuma ciência médica conseguiu chegar ao estado de embalsamamento que era feito pelos egípcios. Tecnologia nenhuma de hoje se compara daquela época, que eram feitas por pessoas pretas. Então, assim, toda essa história, inclusive é interessante eu citar aqui, porque nós tivemos um apagamento histórico no Brasil, nós, população preta, não sabemos as nossas origens, os nossos nomes, de que lugares nossos antepassados saíram, porque houve realmente um apagamento histórico. A gente precisa saber que foram queimados documentos que diziam a origem dos africanos trazidos escravos. Após a abolição, próximo ao período de abolição da escravatura, foram queimadas todas essas documentações, para que não viessem a se pedir indenizações futuramente. E é muito grave isso. Isso causou um apagamento. Eu não sei que origem eu sou, se eu sou da origem do Congo, de Mali, de Moçambique, eu não sei, porque isso foi tirado de mim. Mas a população africana é extremamente rica culturalmente, intelectualmente, né? E isso é renegado no nosso ensino brasileiro, né? Isso não é retratado, e é importante a gente dizer que nossos avanços são gigantescos por causa da população africana. E isso não é retratado. As esfinges que tem no Egito e tem outras regiões da África foram... A gente acha que aquele narizinho da esfinge foi uma deteriorização natural. Não foi. Aquilo dali foi arrancado para tirar a imagem de narizes largos que referenciam a população negra, para dizer que aqueles reis não eram negros. Então, assim, é muito interessante, e a advocacia precisa ser instruída com relação à população e à questão do letramento racial. Nós temos um grande déficit de pessoas que se reconhecem negras. E essas pessoas que não se reconhecem negras, na advocacia é gigantesco. Uhum. Por quê? Porque a gente tem no Brasil No Brasil. No Brasil. E a advocacia está inserida. E a advocacia está inserida. Um racismo, uma característica, um fenotipo que lhe condiciona a ser negro ou não. Uhum. E a gente sabe que isso não é real, né? A gente olha uma pessoa e a gente encaixa ela em um grupo e marginaliza ela. E as pessoas não querem ser marginalizadas. Não querem achar que aquele encaixe vai depreciar sua atuação, diminuir o seu poder de chegar em algum lugar. E muitas vezes não se enquadram como negras, não querem se enquadrar como negras, mesmo sendo lidas como negras. E às vezes não entendem, porque não têm acesso a certos privilégios brancos, mas não conseguem acessar porque são negras e não se entendem como tal. Claro, foi uma política brasileira, oficial, primeiro de branqueamento, no século XIX. Houve uma política oficial do governo, na época, de branqueamento da população, ou seja, de trazer imigrantes da Europa, né? Daí temos muito descendentes de italiano, de alemães no Brasil, de japoneses e tal. Foi um estímulo oficial de branqueamento da população. Assim, para o Brasil entrar no primeiro mundo é preciso fazer o movimento da branquitude, né?
E isso era definido por sociólogos. Por sociólogos. E depois esse disfarce de não haver, né, escamoteamento, esse disfarce de não haver racismo, também foi uma política já do século XX, né, que, com grandes sociólogos também, renomados como Gilberto Freire, que escreveu aquele livro memorável, histórico, todo mundo deve ler, Casa Grande Senzala, Sim. mas que defendia a democracia racial, né? Ou seja, o século XX, praticamente todo, né, se formou gerações sobre essa falácia da democracia racial. Darcy Ribeiro, um livro também fantástico, leitura indispensável, O Povo Brasileiro, o livro de Darcy Ribeiro, é um livro impactante. E uma das coisas impactantes que ele falou, que me impactou, disse: no Brasil, o racismo é mais violento do que nos Estados Unidos. Olha, para você não deve ter impactado essa fase, mas para mim, que não sou branco, Não vivencia, não né? vivencia, eu, pelas minhas leituras de história, sempre via que os Estados Unidos teve guerra civil, né? Teve até Segregação hoje racial. segregação racial, até hoje teve um movimento de secessão, e até hoje, né, os negros nunca puderam entrar nos espaços, não podiam entrar nos espaços dos brancos, teve que ter aquele movimento na década de 60 com Martin Luther King e tal. Era bem ostensivo o racismo nos Estados Unidos. E, por ser ostensivo, também é violento, muito violento. E vem Darcy Ribeiro e diz: não, no Brasil o racismo é mais violento que nos Estados Unidos. E aí ele explica, porque esse escamoteamento, né, a democracia racial, né, primeiro, enganou gerações de negros e negras que não tomaram consciência da sua raça. Exato. Muita gente não se vê como negros, se auto-identifica, não né? se auto-identifica e, portanto, não luta por direitos. Exato. Né? E, na verdade, essa democracia racial é uma falácia, Sim. né? E o racismo está encoberto em camadas. Né? Perfeito. É preciso a gente entender como essa estrutura é tão complexa. Nós tivemos, em final do século XX, salvo engano, um congresso chamado Congresso das Raças, que o Brasil fez parte, teve cadeira efetiva ali. E foi ali feito um plano de governo. Veja, a gente está falando de um plano de governo, de clareamento, de branqueamento da população. E que em 1900, salvo engano, foi em 1990, eles não queriam que existissem mais pretos no Brasil. Então, a gente está falando de uma política que disse que em 100 anos não existiria mais população preta. Uhum. Então, nós estamos falando e comprovamos hoje que o genocídio da população negra se deve por quê? Porque foi uma política de Estado entender de eliminar essa população. E essa eliminação se deu de várias maneiras. Através da mestiçagem, através das políticas de não inclusão da população negra no mercado de trabalho como deveria, na educação, enfim. Foi uma política de governo. E essa política de governo trouxe esse sentimento de, se eu for claro, eu alcanço. Eu vou ascender. E esse pensamento de ascensão social, porque nós somos seres sociais, faz com que hoje o reflexo de que você não se identifique como uma população negra, não se identifique como preto ou pardo, ou apenas se identifique para benefícios, por causa das políticas das cotas, crie na gente um vácuo de instrução e de sentimento, um vácuo de entendimento do que somos. Sim. Nós somos potentes, nós somos inteligentes, nós temos as nossas belezas, que isso tudo foi consagrado como algo negativo.
O padrão, mesmo, olha que coisa, o padrão de beleza era um padrão branco, mesmo a maior parte da população sendo preta. O padrão de sucesso é um padrão masculino branco, que não é hoje, mas a maior parte dessa população. Então, a gente precisa rever, reformular, e a gente, como categoria, como advocacia, precisa se entender, se conhecer e começar a mudar essa visão. E isso trata de relação com o nosso cliente, isso trata de relação com o juízo que a gente vai acessar. Porque essas relações sociais impactam profundamente na advocacia e na nossa relação pessoal. É isso. É preciso, né? É preciso combater o preconceito de raça, o preconceito de gênero e o preconceito de classe. É verdade. Esses são os preconceitos que estão impregnados na história do Brasil e que no século XXI é preciso vencermos, né? É uma política de afirmação, de inclusão social. É a necessidade histórica do Brasil. E a advocacia, como sempre foi, a advocacia brasileira sempre foi vanguardista. Sempre foi uma advocacia que se consagrou e se caracteriza pela defesa das liberdades públicas, defesa da democracia, da cidadania ativa, né? A advocacia tem que estar na linha de frente, a advocacia brasileira, para essas lutas de afirmação, essas lutas de inclusão social. Inclusive faz parte da nossa genética profissional, né? Faz parte do nosso perfil da advocacia brasileira. Não é à toa que a advocacia brasileira é diferente das demais advocacias em todo o resto do mundo. A advocacia norte-americana é muito diferente da advocacia brasileira. Não é à toa que nós temos uma instituição como a OAB, com direitos, prerrogativas conquistadas na Constituição. Não é à toa que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Ou seja, a justiça é prestada pelo Estado e a justiça é uma prestação jurisdicional básica, indispensável para a democracia, né? E a advocacia está, né, inserida nela como indispensável. Por quê? Porque a advocacia conquistou a confiança da sociedade brasileira. Por que conquistou essa confiança? Porque a advocacia sempre foi vanguarda nas lutas pelos direitos fundamentais, pelas liberdades públicas, pelo direito à igualdade, né? Pela justiça social, pela democracia. Então, essa hoje é uma missão nossa constitucional. Está na lei, inclusive no nosso estatuto, que a OAB e a advocacia, nós quando prestamos um compromisso, quando recebemos a carteira de advogado, prestamos um compromisso. E qual é o compromisso? É o compromisso de defender a Constituição, o Estado democrático de direito, os direitos humanos e a justiça social. Isso faz parte do nosso compromisso ético com a advocacia e com a sociedade. É nosso juramento profissional. Então, esse é o nosso perfil. Então, essa bandeira, para mim, é prioritária. A bandeira da inclusão, né? Da inclusão das mulheres, da inclusão dos negros e das negras, da inclusão daqueles que sempre foram colocados à margem dos espaços de decisão e do poder. E esse movimento tem que contar com todos e todas, né? Por exemplo, eu não sou mulher e não sou negro, mas
como eu, tem muitos colegas advogados que eu conheço que têm essa acessibilidade e têm esse compromisso. Muita gente. Tem muitas pessoas, para além da advocacia, é claro, que estão engajados em movimentos de afirmação que não são necessariamente negros, nem são necessariamente mulheres. É claro que esse espaço, esse lugar de fala são dos negros e das mulheres. Mas nós que temos sensibilidade precisamos compreender, né? E estar ali para apoiar, para ajudar, para contribuir, para colaborar nesse processo inexorável de evolução humanitária, que é uma luta da humanidade. É para além de direitos fundamentais. Isso é direito humanitário. Perfeito. É importante dizer que nós estamos caminhando juntos, nós somos aliados nessas lutas. Nós precisamos da ajuda e do caminhar junto do homem branco para inserir a mulher, o negro, a mulher negra neste lugar. E é uma construção, né? Nós precisamos nos dar as mãos nesse momento de reflexão e de participação, porque eu acho que nós já refletimos muito e agora nós temos que partir para a atuação e dizer que nós temos que caminhar para uma sociedade melhor. E essa sociedade melhor tem que ser junto. Obviamente, a gente tem que dar aos desiguais na medida, né? Tem que realmente elevá-los para que possam chegar ao patamar igual, para podermos caminhar juntos. A democracia, o Estado democrático de direito, são direitos comuns a todos nós, mas nem todos acessam esses direitos da mesma forma, nem da mesma maneira. Então, vamos tornar uma advocacia que seja inclusiva, que seja empática e que contribua para que todos possamos chegar ao lugar de sermos ouvidos e participarmos dessa mesa de discussão, de estarmos sentados juntos ao mesmo nível, não a população negra e feminina atrás, mas na frente, participando e tendo voz. Tendo voz, com visibilidade e com voz. Veja, então, assim, o caminho é esse, da luta por conquista e inclusão. Fora isso, será retrocesso. Veja o que estamos passando hoje no mundo. A democracia está em crise. Grave crise. Não tenha dúvida disso, né? Há movimento em todo o mundo de extremados, né, que atacam a democracia. E com apoio popular. O que se tem apoio popular é porque a democracia está em crise, em termos de legitimidade. Mas o que é que está em crise? Que democracia que está em crise? É a democracia burguesa. É a democracia formal. É a democracia para poucos. Exato. Essa é que está em crise. Então, nós estamos hoje numa bifurcação. Ou nós aprofundamos a democracia e damos um passo à frente de sairmos de uma democracia liberal para uma democracia verdadeiramente social, e para a democracia ser social ela precisa ser inclusiva, ou nós damos um passo para trás, para a barbárie. Verdade. É verdade. Perfeito. Perfeito. Né? Nós damos um passo para trás. Então, o caminho é esse. Então, quando as pessoas perguntam, democracia é uma coisa muito vaga, democracia me dá dinheiro no bolso, democracia garante o meu feijão, o meu arroz, a minha feira, democracia por si só. Vem aqui, eu estou aqui marginalizado num ambiente democrático. O que democracia serve para mim? Então, essa pergunta, para quem está, né, sofrendo com desemprego, passando fome, para quem está descriminalizado em pleno ambiente democrático, é uma pergunta lógica, que faz sentido. Mas a gente precisa dizer o seguinte, olha, só na democracia é que vai lhe dar liberdade, espaço para você lutar por seus direitos, por inclusão. Fora da democracia você não tem
esse espaço. Você não tem essa liberdade. Se nós não estivéssemos hoje no ambiente democrático, este podcast aqui, antes de ir para o ar, né, o governo iria ligar para Ricardinho e dizer: Ricardinho, traga aí o que esse rapaz está dizendo aí no podcast para ver se eu libero ou não. É o cerceamento de todos os direitos. Tudo. Ah, tá todo falando direito do povo negro, isso é revolução. Corta, não vai pro ar, não. Então, olha a diferença. O valor da democracia é esse. Então, por quê? A democracia é fundamental porque ela é a base de tudo. É o ambiente. É só num ambiente democrático que a gente avança por direitos. Então, nós precisamos defender a democracia como base. Sim. Né, e avançar. E dizer, essa democracia burguesa, formal, para brancos, para homens, essa já está falida. Para os ricos, essa já está falida. É preciso avançar por uma democracia de inclusão social, senão todos vamos perder. Exato. E veja, a elite brasileira, ela já tem acesso a tudo. E ela não vai perder o status quo que ela tem de conseguir essa questão. Agora, a gente, como a grande maioria desse país, que é a classe média, a classe baixa, tem que lutar todos os dias. E é isso que nós temos com a democracia, o direito de luta, o direito de fala, o direito de poder me expressar. Porque as diversas formas de ditadura tiram essa individualidade de protesto, essa individualidade de fala, de ser ouvido, né? E traz isso para a escuridão. E nós não podemos mais cair na escuridão. Nós não podemos mais deixar que o sistema nos engula. Nós precisamos agora entender mais do que nunca que a democracia é essencial para a vida, é essencial para o povo brasileiro e é essencial para a advocacia, que a gente precisa, quando a gente vai enfrentar as lutas diárias e reivindicar o direito dos nossos clientes, os nossos direitos, e sabermos que só podemos fazer isso porque temos o direito de fala e que não somos cerceados por isso. E só a democracia permite isso. E veja, fazendo um corte para a advocacia, só na democracia é que a advocacia é valorizada. Perfeito. Porque a advocacia é resistência, a advocacia é luta, a advocacia é voz ativa. É a voz da cidadania. Quanto mais as pessoas, os brasileiros e brasileiras, tiverem cidadania ativa, mais a advocacia estará valorizada. Porque quando a cidadania está ativa, ela procura direitos. Aliás, tem direitos para procurar. E tem acesso à resposta que o judiciário dá, positiva ou negativamente, porque temos a democracia nos convalidando esse direito de sabermos por que estamos passando ou que temos alguma sentença que é desfavorável para a gente e que a gente pode recorrer, mas só a democracia permite isso. Veja, quando a gente tem uma história brasileira de muitos intervalos da democracia, né? muitas ditaduras. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um regime democrático de mais de 30 anos, de 88 para cá, né? Agora em 2028 vamos fazer o quê? 40 anos de Constituição. Sim. Então, veja que de lá para cá, apenas um período que é curto, né? Quantos ramos do direito foram surgindo por conta desse ambiente democrático. Sim. E a sociedade começa a avançar em direitos, em reivindicações, né? A tecnologia também ajudou bastante. Sim. Porque no momento de ditadura, o direito e a advocacia se restringe a direito penal, a direito civil, né? A direito de trabalho, as questões básicas, né? Então, você vê que são os ramos tradicionais. Exato. Mas veja quanto o leque de opções e de abertura de mercados para a advocacia, e por conta de conquistas de direitos da sociedade, né,
de avanço democrático, isso já se ampliou. Então, a advocacia se fortalece, a advocacia se valoriza, porque advocacia e cidadania e democracia são irmãos siameses, né? A democracia se fortalece com a cidadania e com a democracia. E a cidadania e a democracia veem no advogado um farol. Isso está, inclusive, na Constituição. A Constituição brasileira confirmou a legitimação que os advogados e advogadas conquistaram no seio da sociedade brasileira, que é a confiança de a advocacia ser a voz oficial, a voz formal nos espaços de poder da cidadania, das pessoas, dos homens e mulheres brasileiros. Daí nós sermos indispensáveis, e daí nós, advogados e advogadas, termos as prerrogativas profissionais. As prerrogativas não são nossas. São nossas entre aspas, não são nossas enquanto pessoas. As prerrogativas são do nosso exercício na advocacia. Exato. E para quê? Para proteger os cidadãos. Exato. Para dar concretude aos direitos fundamentais do cidadão. Quais são os direitos fundamentais? Ou seja, os advogados e nós, advogados e advogadas, não temos o compromisso ético de garantir a vitória ao cliente. Sim. É bom. Aliás, advogados e advogadas que garantem vitória ao cliente está, na verdade, infringindo, né, a ética profissional. Exato. Porque a nossa profissão não é de resultados. A nossa profissão é de atividade. Sim. Mas nós temos um compromisso ético de garantir aos nossos clientes o quê? Que ele participe de um processo democrático, de um processo justo, que ele seja respeitado durante o processo, que ele seja respeitado na mesa de audiência, né? Que ele, portanto, tenha ou não, ao final, a satisfação da decisão, sim, mas que ele tenha a consciência que participou de um processo em que ele teve direito à ampla defesa, que ele teve direito ao contraditório, que na disputa judicial ele teve a igualdade de oportunidades na defesa, ou seja, ele teve um tratamento isonômico do juiz, que ele foi julgado por um juiz imparcial, né? Que as provas que foram colhidas foram lícitas, que ele teve direito a recorrer, exato, que o seu recurso foi examinado com imparcialidade e, portanto, ele participou de um processo democrático, de um processo transparente e de um processo justo do ponto de vista formal, mesmo que a decisão no mérito não lhe seja favorável. sim, E é esse compromisso que nós, advogados e advogadas, temos com o cliente, que garanta isso a ele. Garanta isso a ele. Que ele participe do processo, seja respeitado as suas garantias fundamentais. Perfeito. Né? E é por isso que nós temos as prerrogativas. É por isso que nós, advogados e advogadas, Leila, devemos atuar com coragem, com firmeza e com independência. Não podemos, de forma alguma, né, vacilarmos, claudicarmos quanto à questão da prerrogativa. Porque essas prerrogativas não são nossas. Na verdade, essas prerrogativas servem aos nossos clientes, aos cidadãos brasileiros. Perfeito. E assim, a gente percebe bem a questão da prerrogativa quando a gente está lá com o réu preso, né? Pronto, isso aí. E aí é fundamental ele ter direito ao acesso ao seu defensor, ter garantido em qualquer horário, ter acesso ao processo, no inquérito policial. Esse direito dessas prerrogativas são fundamentais para a cidadania do cliente, o cidadão preso, ou respondendo ao processo.
e o direito do advogado de ter acesso a tudo isso. Leila, eu fico imaginando assim, já é muito complicado, né? É uma luta do dia a dia para toda a advocacia fazer valer as prerrogativas da advocacia. Demais. Agora eu fico imaginando uma mulher e uma mulher negra. Muito difícil a gente acessar aquele espaço tão duro, né? Tão difícil, tão masculino e tão navio negreiro, tão racista, né? Quanto a gente tem que dizer, o judiciário ele tem uma visão muito racializada das coisas, né? Então, e exercer as prerrogativas na sua completude é sempre muito difícil. Mas a gente não vai se calar. A gente vai estar lá, brigar e fazer todos os meios possíveis, lícitos e judiciais para conseguirmos alcançar o direito daquele cidadão que nos acessa. Por isso, a advocacia é luta, a advocacia é resistência, a advocacia é dinâmica, porque a advocacia é vida. Ela lida com pessoas, com o direito das pessoas, direito à liberdade, direito à honra, direito ao patrimônio, né? E no ambiente democrático, a advocacia cresce em importância, ela é uma profissão estratégica para a cidadania, né, e para a democracia. Então, nós, advogados e advogadas, temos que defender com unhas e dentes a democracia, né, e os direitos, a efetividade da Constituição, das leis, né, trabalharmos irmanados com as demais instituições, com o Poder Judiciário, para garantir à sociedade uma boa prestação jurisdicional. Então, assim, a advocacia ela é fundamental, ela é indispensável para colaborar de forma decisiva com o Poder Judiciário para uma prestação jurisdicional de excelência, com celeridade e com justiça, né? É importante que nós, claro, cada um tem o seu papel fundamental nessa quadra histórica. O Ministério Público, que é uma instituição que a Constituição elevou para um patamar muito importante para a cidadania, para a democracia. O Ministério Público hoje não é só um fiscal da lei, não é só o autor exclusivo da ação penal, né? Mas ele também tem hoje prerrogativas, tem funções institucionais muito relevantes, a ação civil pública, a defesa dos direitos coletivos, difusos da sociedade, né? É muito importante a defesa do meio ambiente, veja, a defesa da criança e adolescente, a defensoria pública se fortaleceu muito com a Constituição Federal, né? A importância da defensoria pública para aqueles que não podem pagar advogados, que é a grande maioria da população brasileira. Defendo muito a defensoria pública, porque é uma instituição muito estratégica para o avanço da democracia social, de acesso à justiça. Ela vem se aprimorando, mas ainda precisa se aprimorar ainda muito mais. Dou muito valor à defensoria pública. Então, é muito importante. E o Poder Judiciário que hoje a magistratura tem, desde a Constituição, prerrogativas, assim como tem o Ministério Público, a prerrogativa da inamovibilidade, da irredutibilidade de salário, né? As prerrogativas que são fundamentais para a independência da atuação do Judiciário. Então, é preciso, claro, que nós temos pessoas profissionais, tanto na advocacia, como no Ministério Público, como no Judiciário, refratárias, pessoas que ainda não conseguiram despertar para o momento histórico que nós vivemos de inclusão. Mas nós temos colegas advogados e advogadas, colegas juízas e juízes, promotores de justiça, que já têm essa acessibilidade. Claro que esse é um processo histórico. Sim. Esse é um processo de avanço paulatino, diário. Portanto, é luta. É verdade. Né? Ô, Leila, eu queria agradecer demais a sua aceitação ao convite do nosso mais um podcast. Estou muito feliz em poder fazer esse podcast com você,
esse 5º episódio, Advocacia na Veia. Você que é uma... Eu conheço a sua luta, você é uma advogada militante, uma advogada que realmente tem, uma mulher que tem advocacia na veia. E eu quero que você, que é uma mulher, pelas origens e pela sua conduta no dia a dia, uma mulher que com certeza deve inspirar muita gente. Deve inspirar as mulheres, deve inspirar as mulheres negras, deve inspirar os negros, deve inspirar a jovem advocacia. Queria que você deixasse uma mensagem de esperança e de luta para todos nós. Nossa, foi uma honra participar desse podcast, mas dizer que, sendo eu uma mulher negra, advogada, advinda da escola pública, tendo uma história de vida que nada foi dado, foi tudo muito conquistado, eu não tive apadrinhamento, eu não tive nada disso. É gratificante palestrar, estar em lugares e ouvir dos colegas, ouvir de alunos que se espelham em mim, né? Eu quero dizer que a luta é diária, o sistema muitas vezes é cruel, mas nós estamos aqui e nós estamos resistindo, persistindo e lutando. E eu não vou deixar que ninguém apague o sonho dos meus ancestrais. Eu sou o sonho deles. Então, a minha luta é diária, mas as minhas alegrias também são constantes. E a advocacia é a culminância dessa luta, que as lutas que se davam de forma informal se tornaram formais. E eu estou aqui para dizer que nós, a advocacia juntos, podemos chegar lá. E nós vamos chegar. Ótimo, Leila. Aí eu já ia encerrar sem tornar evidente, né, para quem está nos assistindo, que você é uma mulher engajada. Você advoga, você é mãe, né, você tem uma família estruturada, mas você também dedica um tempo de engajamento nas lutas. Você é presente, é ativa em algumas instituições, não é? Isso. Eu não posso deixar de falar de como é importante essa militância. Eu não sou negra de ocasião. Uhum. Eu sou negra no meu trajar, no meu agir e na minha militância. Eu faço parte do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Sergipe. Represento o IBDFAM no Conselho Municipal da Mulher, né, que nós temos cadeira lá. Então, a minha militância como mulher e mulher negra é muito forte. Eu faço parte da ABMCJ. Na ABMCJ, eu sou presidente da Comissão de Igualdade Racial. A ABMCJ, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Uhum. Eu faço parte da ANAM, a Associação Nacional de Advogados Negros. Faço parte do Black System Law, são Mulheres Negras da Lei. Então, assim, nada é por acaso, tudo é com muita luta. Uma construção. Uma né? construção, é um caminho que já percorri e sei que ainda tenho a percorrer, mas sempre nas lutas e na representatividade e buscando implementar o direito da mulher negra, o direito da mulher e o direito e a mulher na advocacia. Eu acho que essa é uma luta de vida, que eu não abro mão, que eu não vou retroceder e eu vou sempre estar aqui gritando pelos nossos direitos. Por exemplo, essa experiência na advocacia militante, 10 anos, e esse engajamento nessas instituições lhe dão um acúmulo de conhecimento, mas não só conhecimento formal, um acúmulo de conhecimento que lhe introjeta consciência cidadã, consciência política, social, né? E maturidade institucional. Exato. A experiência de vida conta muito, né? E são várias que a vida tem me fornecido, a advocacia e a militância tem me fornecido, né? É como eu digo, a pauta negra não é momentânea, ela é para a vida, né?
e para várias gerações, e para as que passaram e as que estão chegando. Então, eu acredito e eu sei que eu estou construindo um caminho para outros que virão. A minha história como militante negra não é só o meu alcançar, é o dos futuros que vêm aí. Então, eu quero ver homens e mulheres pretos em lugares de poder. E isso eu não abro mão. E isso eu tenho lutado e vou lutar. E chegaremos lá. Ninguém vai impedir. Leila, brigadão, viu? Muito obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui, esse bate-papo muito inspirador. Você viu aí, né, o valor da advocacia sergipana, de uma advogada como Leila Consuelo, uma mulher de luta, uma mulher advogada que nos orgulha, né, e que tem exercido o seu papel de advogada com muita luta, com muita dignidade, com muita competência. Este podcast Advocacia na Veia tem esse objetivo central de revelar o valor da advocacia sergipana. E na próxima semana tem mais. Até lá!